Esta é a nossa sexta temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? De si. Cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio e conto sempre consigo para ter feedback, para podermos evoluir, trazer mais convidados, trazer novos temas. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a influência que o intestino tem no sono e que o sono tem no intestino, porque de facto isto acaba por ser uma relação bidirecional. E embora pareça uma coisa muito pouco direta, queria realmente explicar-lhe que as nossas bactérias no intestino, aquilo que nós chamamos a microbiota, na verdade, ou a flora intestinal, não são só bactérias, são bactérias, vírus, parasitas, fungos, etc. Elas também têm um ciclo circadiano próprio. E como é que o ciclo circadiano da flora intestinal é regulado? Sendo que elas não têm exposição à luz solar, não é? Elas estão dentro do nosso corpo, como é que elas sabem? Normalmente elas conseguem entender isto pelo tipo de comportamentos que nós temos. Não só pelo ciclo circadiano que o nosso próprio corpo tem, não é? Com a regulação e a produção hormonal em determinadas alturas do dia, mas de forma geral a nossa flora consegue perceber que se nós estamos a partir daquela altura já não estamos a comer, geralmente é porque as bactérias que têm funções mais notívagas, digamos assim, aquelas que ajudam a eliminar toxinas, que ajudam a produzir as fezes, etc., são as bactérias que vão entrar em ação a partir desse momento, porque já não vai haver digestão, já não há alimentos a entrar e elas podem, no fundo, começar o seu trabalho. Então nós, na verdade, dentro do nosso corpo, temos bactérias que estão mais ativas durante o dia e outras que acabam por estar mais ativas durante a noite. Pronto, isto também acontece com fungos, vírus, parasitas, mas lá está, eu vou falar sempre muito de bactérias, porque na verdade é aquilo que coloniza mais o nosso intestino. E há uma coisa que eu acho que é muito importante também lembrar, é que aquilo que estamos a conversar hoje, neste episódio, foi a informação que eu consegui recolher até à data de hoje. O que, por um lado, é muito interessante ou ingrato, digamos assim, eu acho que tem os dois lados da moeda. Por um lado, é super interessante percebermos que já existem tantos estudos e tanta coisa sobre este tema. Por outro, tem este lado mais ingrato de aquilo que eu estou a dizer aqui pode, de repente, até ao fim do ano, já ter outras alterações em termos de informação, considerando a quantidade de estudos que todos os anos são publicados. São cerca de 1000, pelo menos, estudos publicados só sobre flora. Então nós podemos ter pequenas nuances que podem ir mudando e por isso eu acho que é sempre importante percebermos e eu acho que é também por causa disso que eu gosto sempre de fazer vários episódios onde falo sobre intestino, em que se calhar aqueles que estão a ser gravados numa sexta temporada vão ter outras coisas já mais avançadas do que aqueles que foram gravados numa primeira temporada. Talvez por causa disso, talvez também porque eu próprio vou estudando mais coisas e estudo e descubro mais estudos. Enfim, eu quero dizer-lhe que tudo aquilo que nós sabemos à data de hoje pode ir mudando e evoluindo, por um lado, ainda bem, não é? Mas o que é que nós sabemos, então, sobre a nossa flora e sobre o impacto que ela tem no sono? Primeiro que tudo, para ter uma noção da quantidade de bactérias, e eu acho que isto é um dado importante também para percebermos, ok, se eu neste último ano ou nestes últimos anos comecei a sentir estes desequilíbrios ou tive estes problemas de sono, como é que eu posso reverter, não é? Portanto, isso também é importante. Mas nós temos cerca de, por 1 grama de fezes, temos mais bactérias do que seres humanos na Terra. Isto é mais ou menos, são obviamente dados aproximados, mas realmente são muitas, muitas bactérias. Isto significa o quê? Que um processo de recuperação de saúde intestinal vai demorar bastante tempo. Nós não conseguimos reverter um quadro destes num mês, ou mesmo 2 meses, às vezes 3, porque são muitas bactérias, o intestino é muito grande, nós nunca sabemos exatamente qual é que é a zona onde está mais desequilíbrio e por muito que nós tenhamos controle sobre alguns comportamentos, nem sempre conseguimos ter controle sobre todos. Por exemplo, o nível que me toca mais, não é? Aquilo que nós praticamos mais
seja nas consultas, seja em mentoria, que é o nível de tratamento alimentar, de comportamentos de estilo de vida mais relacionados com a alimentação e aquilo que eu consigo controlar, tudo bem. Mas há uma coisa que eu não consigo controlar tão bem, que se chama stress, não é? A ansiedade. É muito mais difícil nós conseguirmos perceber como é que nós vamos receber aqueles estímulos e mudar a forma como nós nos sentimos ou reagimos aos mesmos. É um trabalho contínuo e isso é um trabalho que leva muito tempo. Por isso é que há muitas pessoas que têm quadros de cólera irritável ou disbiose que recuperam mais rápido e outras que demoram muito mais tempo. Temos de estar a falar de 1 ano, às vezes, para recuperar completamente. Depois também é difícil porque nós sabemos o que é que está padronizado e algumas coisas standard que vão ajudar a funcionar o intestino de uma forma geral, lá está pelos estudos que temos, mas depois também temos alguns indicadores de que há muita personalização, ou seja, naquela base eu tenho aqueles fatores e, portanto, tudo isto vai ajudar. Mas, além disto, eu tenho um ser humano que tem fator A, B ou C, seja um fator mais psicológico, seja um fator de compulsão alimentar, que sempre que temos um episódio ou outro, nós podemos estar a desequilibrar ou a ir um bocadinho a remar contra a maré. Então nós nunca sabemos exatamente quanto tempo é que as coisas demoram a serem resolvidas. E aquilo que normalmente acontece é que a maior parte das vezes os sintomas de desregulação de sono por alterações intestinais ou de desregulações intestinais por alteração de sono vão ser, no fundo, um efeito cumulativo de comportamentos e normalmente são derivados de muito tempo e não apenas de uma fase periódica, ok? Portanto, tudo depende e aquilo que eu quero explicar-lhe realmente é que o intestino influencia o sono influencia o intestino, o tempo de recuperação varia muito pessoa para pessoa e o tempo e os danos que são causados também. Agora, aquilo que nós sabemos é que todas estas coisas que vamos falar aqui são reversíveis. Então, é importante falarmos deste tal ciclo circadiano. Como disse, existem bactérias que são mais notívagas, ou seja, elas têm um comportamento de acordo com o nosso ciclo circadiano, embora estas bactérias, vírus, parasitas não consigam ver a luz do sol, elas no fundo comportam-se de acordo com os estímulos que têm. Os estímulos podem ser entrada de alimentos, porque nós estamos a comer, estamos mais ativos, podem ser os próprios movimentos, podem ser respostas a stress, por exemplo, se eu estiver numa situação em que tenho mais cortisol a ser libertado, essa estimulação, pode ser porque eu tenho mais melatonina e, portanto, já vou induzir ali um estado de calma e de sono. Portanto, existem estas flutuações que são, de facto, muito impactantes. E, realmente, o ciclo circadiano vai influenciar muitas coisas. Quando nós fazemos uma disrupção do ciclo circadiano, podemos ter alterações na nossa memória, no nosso desempenho motor, ficamos mais lentos, temos uma capacidade de raciocínio menor, ou podemos não ter uma clareza tão grande de pensamentos ou do que é que nós queremos fazer ou responder naquela situação. Vai também influenciar a nossa produção hormonal, dopamina, noradrenalina, o próprio cortisol, insulina, até hormonas sexuais, portanto pode causar aqui desequilíbrios do ciclo menstrual das mulheres, por exemplo, pode muitas vezes causar resistência à insulina, não é? Porque estas alterações, realmente nós podemos ter estas alterações de padrão de produção hormonal e vão causar, e também porque normalmente quando nós temos tendência para comer mais doces numa fase mais noturna, digamos assim, durante a noite, numa altura em que o corpo já está a entrar em fase de calma e apenas de produção de fezes e eliminação de toxinas, nós vamos ter uma tendência maior para estes picos de glicemia e, portanto, de causar esta resistência. Depois, normalmente à noite o que é que vai acontecer também? Nós vamos ter uma redução da produção enzimática, o que significa que tendencialmente aquilo que nós comemos, quanto mais tarde nós comemos, mais lenta vai ser a digestão, por isso é que há muitas pessoas que dizem que à noite já não conseguem comer muito, têm que comer menos quantidade, têm que ser mais moderadas, tem a ver também com isto. A nossa temperatura corporal geralmente vai ficar um bocadinho mais baixa para nós conseguirmos também manter o nosso sono. Há uma redução também da expressão génica e a regulação dos nossos ciclos de sono e de vigília também vai mudar um bocadinho. Se o ciclo circadiano então é interrompido, nós temos estes desequilíbrios nas produções hormonais, e um desequilíbrio que eu acho que é mais importante falar é a questão do ciclo do cortisol, não é? Nós hoje em dia, realmente, quando temos um sono que ou é deficitário, portanto uma pouca quantidade de horas de sono, ou um sono que é muito interrompido, por exemplo, a mim acontece-me ainda com alguma regularidade por causa da minha filha mais nova, um sono interrompido, eu sei que
eu tenho um maior risco de ter níveis de cortisol mais elevados no dia. O que é que eu tento fazer normalmente? Aquilo que falámos no episódio sobre o cortisol, aqueles comportamentos de tentar não beber café na primeira hora em que acordo, tentar não ter exposição a coisas mais estimulantes, como não abrir o telefone, redes sociais, etc. Deixar isso para depois de sair de casa, tentar fazer um pequeno almoço que me ajude e que não me desperte muito, não tenha ali um pico de açúcar muito grande, ou seja, algumas coisas que ajudam a fazer com que eu não esteja a colocar ainda mais achas na fogueira, digamos assim, da produção de cortisol. Eu quero manter os meus níveis o mais estabilizados e nivelados possível. Porquê? Nós temos normalmente o pico de cortisol por volta das 9 da manhã, então tudo o que nós fazemos antes das 9 da manhã pode influenciar esta produção de cortisol, sobretudo quando o nosso sono não foi assim tão bom, não é? Quando eu acordei muito cedo ou não dormi bem durante a noite, etc. Portanto, e nós temos uma tendência contrária, não é? Estamos cansados, queremos logo beber um café para acordar, para despertar. Isto é uma coisa muito simples, a questão do café, de atrasarmos um bocadinho. O descafeinado, por exemplo, já pode fazer diferença, embora não seja o ideal. O ideal seria usarmos, por exemplo, infusões, chás que não tenham taína, nem chá verde, nem chá preto, nada disso, mas era interessante realmente tentarmos mudar aqui um bocadinho isso, sobretudo para a parte do cortisol. É também importante percebermos que quando nós interrompemos o nosso ciclo de sono, nós vamos ter uma tendência maior para aquilo que se chama a falha mitocondrial. Ou seja, nós vamos ter uma sensação de fadiga mais extrema e uma sensação de cansaço maior. E isto, lá está, é muito mais exacerbado quando se torna um comportamento repetido durante muito, muito tempo. Lá está, no meu caso, um nascimento de um bebê, já vamos num quase um ano e meio e isto continua a perpetuar-se, portanto são muitos meses seguidos e aquilo que eu sei que tenho que fazer, eu não consigo controlar esta parte, não é? Porque eu, se pudesse dormir a noite inteira, ou seja, eu não tenho um fator hormonal ou de trabalho que me esteja a alterar isso, então eu posso tentar controlar como é que é a minha resposta no dia a seguir e o que é que eu tento fazer para melhorar esses comportamentos. Claro que as nossas ações neste aspecto ajudam imenso, mas o sono continua a ser um papel muito importante, continua a ter um papel muito importante. E acho que se tem interesse sobre esta questão da energia, da falha mitocondrial, aconselho realmente a ouvir um dos episódios muito recentes que gravámos há pouco tempo com a doutora Alexandra Vasconcelos, em que ela dedica um livro inteiro a este tema da energia e realmente ela fala muito sobre isto, sobre o que é que causa esta falha mitocondrial, o que é que são as mitocôndrias, que papel é que elas têm no nosso corpo e porque é que nós nos sentimos cada vez mais exaustos e cansados constantemente. Outra alteração é também a redução daquilo que se chama a autofagia e a eliminação de toxinas. Ou seja, normalmente quando, como eu acho que também já me ouviram falar sobre isto, eu não sou assim muito dada a coisas detox, programas detox, etc., através da alimentação propriamente dita, com sumos, com sopas, etc., eu acho que isso pode ser interessante num período muito curtinho de tempo, depois de muitos abusos, por exemplo, porque normalmente o nosso corpo tem uma capacidade de desintoxicação super eficaz, através do intestino e através do fígado. Ele consegue fazer este processamento. Quando há estas alterações de ciclo circadiano, as bactérias, vamos falar de bactérias novamente, mas vá, as bactérias que estão mais ativas durante a noite, se eu estou constantemente a interromper este ciclo circadiano, se elas durante a noite é que eliminam as toxinas e se eu interrompo o meu ciclo, é normal que o meu processo de desintoxicação e eliminação de toxinas não fique tão eficaz. E esta questão da autofagia também é muito importante porque até normalmente se relaciona muito este conceito com o jejum intermitente. Normalmente em períodos de jejum intermitente ou períodos de jejum, vamos chamar assim mais genericamente, é quando o nosso corpo está mais desperto para fazer esta autofagia, eliminar células que não estão assim tão corretas, têm algum tipo de anomalia. E ele faz esse processo naturalmente para evitar uma degradação, uma reprodução de tecidos que não seja tão boa quanto nós gostaríamos, ou tão saudável quanto nós gostaríamos. Então isto significa que se eu estiver constantemente a interromper o meu ciclo de sono, o meu corpo vai ficar menos eficaz nestas duas coisas, na eliminação de toxinas e na eliminação de células que podem então ter algum tipo de anomalia. O que é que isto significa? Que eu posso estar a intoxicar, a inflamar mais o meu corpo e estou a ter um risco acrescido de desenvolvimento de determinadas doenças. Às vezes não têm que ser doenças muito graves, podem ser coisas como acne, que não é bem considerado, é considerado uma doença, mas é uma doença de um espectro um bocadinho diferente, não é? Um desequilíbrio, uma inflamação que pode começar no intestino e que depois tem uma propagação também hormonal, porque nós somos um corpo como um todo, não é?
Isto é um exemplo muito claro de quando temos uma acumulação de toxinas muito grande e o nosso corpo não tem essa capacidade de resposta tão rápida quanto gostaríamos. Há muitos fatores, pronto, mas este é só um exemplo que lhe queria dar para perceber de facto porque é que esta relação com o sono é tão importante também neste facto de estarmos bem, não é? De não estarmos constantemente doentes, com a nossa imunidade mais em baixo, de não sentirmos tanto cansaço. E depois, realmente, a falta de horas de sono de qualidade vai estar relacionada normalmente com o aumento destas espécies reativas de oxigênio, os chamados radicais livres. Então, é como se nós estivéssemos a aumentar o chamado stress oxidativo dentro do nosso intestino. Stress oxidativo nunca é bom, nós temos muitas maneiras de o combater naturalmente, nós temos antioxidantes que o nosso próprio corpo produz. Mas o que vai acontecer é que se eu não tenho uma capacidade de resposta tão ativa, eu tenho tantas áreas do meu corpo que não estão bem, eu vou aumentar o stress oxidativo dentro do meu intestino, o que vai fazer com que a minha flora fique num ambiente de stress e, portanto, eu não tenho uma flora tão equilibrada e tão saudável, não é? Ou seja, isto para dizer o quê? As bactérias, os vírus, os parasitas, etc. Mas maioritariamente as bactérias que compõem a nossa flora intestinal têm o seu próprio ciclo circadiano e vão de facto ter comportamentos diferentes durante o dia e durante a noite. Ok? Isto é muito importante percebermos. Isto significa que, embora elas não consigam perceber se é dia, se é de noite, para se regularem com a luz do sol, como acontece com o nosso próprio corpo, elas conseguem ter uma resposta aos nossos comportamentos e, portanto, elas vão acabar por conseguir estar com funções diferentes, ou seja, eu costumo quase que explicar que isto é como se fosse uma central, uma fábrica onde nós ativamos determinados grupos em turnos de noite e determinados grupos em turnos de dia, cada turno tem funções diferentes, eles não fazem as mesmas coisas e uns trabalham numa faixa de noite e outros de dia precisamente por causa disso. E isto é muito importante realmente percebermos porque há bactérias que, no fundo, vão produzir alguns metabolitos que vão modular o nosso sistema imunitário e se elas não forem ativadas, porque nós não temos não temos essa sinalização no nosso corpo que é de noite, começa o turno da noite, elas não vão estar a produzir esses tais metabolitos que nós precisamos para reforçar o nosso sistema imunitário, não vão eliminar as toxinas, portanto elas entram para a corrente sanguínea, ou seja, nós desequilibramos todo o funcionamento da fábrica e temos, então, ao longo do tempo, o aparecimento destes sintomas, como um cansaço extremo, mesmo depois de ter dormido, vá que sejam 5, 6 horas, a pessoa dormiu, mas parece que não dormiu nada, o ganho de peso, dificuldade em perder peso, uma maior tendência para acumular gordura na zona abdominal, muita inflamação, por exemplo, nas senhoras, aquela queixa clássica de terem mais celulite, uma sensação mais exacerbada de ansiedade, dificuldade em controlar esses sintomas. Então, quando nós temos estas alterações de sono, nós podemos estar realmente a criar aqui um ambiente que é um bocadinho difícil para as nossas bactérias da flora intestinal e isto leva ao quê? À chamada disbiose. Disbiose não é mais do que um desequilíbrio nestas colónias de bactérias. O que é que acontece? Eu posso ter, de repente, muito mais bactérias do ciclo de dia e, de repente, tenho falta de trabalhadores do meu ciclo da noite, vamos chamar-lhes assim. E então isto significa que eu fico com uma área da minha central de produção completamente desprotegida, sem pessoas para trabalhar, eu não consigo fazer aquelas funções que são tão importantes. E de dia tenho pessoas a mais que não se conseguem organizar. Então imaginem esta desorganização toda dentro do intestino com tantas bactérias para gerir. É muito difícil gerir isto tudo, não é? Por isso é que é normal que nós tenhamos tantos problemas intestinais, não é? Porque cada vez temos mais fatores de risco para esses problemas. Agora, provavelmente se está a ouvir isto, está a pensar, ok, então se eu trabalhar em turnos, por exemplo, as pessoas que trabalham nos hospitais, nas fábricas, nas companhias aéreas, sim, estas pessoas que têm estes trabalhos por turnos têm um fator de risco acrescido para estas disbioses. E é por isso que eu tenho tantas pessoas com este género de profissões também a acompanhar nas consultas e nas mentorias, precisamente por causa disso, porque se as pessoas que fazem isto, por exemplo, não conseguirem ajustar aquilo que fazem no seu dia-a-dia, ou melhor, nem é ajustar, se eu trabalho num turno da noite, eu deveria tentar manter o meu período de jejum durante as horas em que supostamente eu estaria a dormir,
ok? Portanto, isto seria a situação ideal. Claro que há pessoas que me dizem, mas eu não consigo fazer isso porque eu acabo por ficar com fome. Ok, nós podemos ajustar um bocadinho, se calhar fazendo uma última refeição mais tarde, essa refeição ter uma carga glicémica muito baixa, para que a pessoa se consiga saciar durante muito mais tempo e depois, quando já for a hora do pequeno almoço, tentar até se calhar antecipar um bocadinho o pequeno almoço nesses dias, para não ir para a cama com o estômago cheio, não é? Porque depois a pessoa vai acabar por dormir dia. Portanto, eu percebo que seja muito difícil esta gestão dos horários, mas aquilo que seria ideal nós fazermos era realmente mantermos o nosso ciclo circadiano. Ou seja, eu durante o dia alimentei-me normalmente, se calhar ajustei um bocadinho as minhas refeições e até posso fazer as refeições um bocadinho mais tarde, com a noção plena de que a digestão desta última refeição mais tardia vai ser um bocadinho mais lenta e por um lado isso até pode ser uma coisa boa porque vai fazer com que, se eu estou ativo, se estou a trabalhar, etc., não vou ter fome tão cedo, porque como há menos produção de enzimas, eu digiro mais lentamente, mas isso pode estar a trabalhar a meu favor para durante a noite eu conseguir manter o meu ciclo. E como não estamos a digerir alimentos naquele momento, como não está a haver uma entrada de alimentos, mesmo nós estando mais ativos e não tendo a produção de melatonina, etc., o nosso corpo consegue-se adaptar e tem uma capacidade de encaixe maior. Ok? Por isso é que isso é uma coisa que é tão importante. Mas da mesma maneira que as nossas bactérias têm este ciclo e vão influenciar, não é? Porque da mesma maneira que se eu estiver sempre a comer e a fazer estas alterações de ciclo e as minhas bactérias às tantas já não sabem se é de noite, se é de dia, etc., ficam muito confusas, não sabem quando é que é onde ativar qual dos turnos, eu também posso ter essa disrupção através do próprio intestino para o nosso sono. Ou seja, eu posso ter a situação precisamente contrária. Eu até não trabalho por turnos, não tenho nada disso, mas de repente, lá está, um exemplo, tive um bebê durante muito tempo não dorme bem, ou uma pessoa que, por exemplo, entra em menopausa, começa a ter desregulações na sua função do sono, e essas desregulações ao longo do tempo vão causando estas tais alterações na flora. Por muito que a pessoa até não coma, e por isso é que estas desregulações de sono não são tão galopantes como as das pessoas que trabalham por turnos e que acabam por estar a comer, etc., durante a noite, mas estas alterações do padrão de sono do ciclo circadiano fazem realmente estas alterações na flora, porque nós acabamos, porque se calhar até estamos mais cansados, não é? Porque não dormimos tão bem, bebemos mais café, aumentamos mais o cortisol, temos mais stress, tendencialmente mais stress oxidativo. Portanto, isto é quase uma bola de neve que se influencia para a esquerda ou para a direita, para a frente ou para trás, vai sempre haver esta relação. E é realmente importante percebermos que nós precisamos não só de melhorar a nossa qualidade das bactérias, como também de melhorar a qualidade do sono. Nós já sabemos que os comportamentos de estilo de vida são muito importantes, não é? Não termos a exposição à luz azul é super importante para diminuirmos os estímulos, tentarmos deitar mais cedo, tentarmos ler, conversarmos antes de irmos dormir, em vez de estarmos com esta exposição a coisas mais estimulantes, a ecrãs, não estarmos a trabalhar. Para muitas profissões, por exemplo, até mesmo para mim, às vezes é difícil, eu obrigo-me quase a não mexer o telemóvel ou a desligar o Wi-Fi mais cedo e ir ler e ficar mais presente no momento para conseguir que isso não seja um problema no sono, mas a verdade é que nós precisamos de nos reeducar neste sentido, para conseguirmos realmente que o nosso sono volte a ter um padrão saudável. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece nestas disrupções de padrões de sono é que as pessoas até conseguem adormecer bem, mas depois acordam às 2 ou às 3 ou às 4 da manhã e já não conseguem dormir mais. Ou então estão ali muito tempo até conseguirem adormecer e depois de repente às 6 é que conseguem voltar a adormecer outra vez e aí depois se calhar já têm que acordar uma hora depois. Então há um grande gap de produção hormonal e de descanso em que o nosso corpo realmente não conseguiu descansar e, portanto, mesmo toda a nossa flora entra nesse desequilíbrio. Por outro lado, há pessoas que têm muita dificuldade em adormecer, adormecem muito, muito mais tarde e depois também têm que se levantar cedo e, portanto, o que acontece é que a produção de melatonina, no primeiro caso, se a produção de melatonina foi insuficiente, no segundo caso, a produção de melatonina é muito, muito retardada, muito difícil da pessoa realmente ter essa produção e significa que se calhar todo o ciclo circadiano afetou. O café realmente afeta-nos por várias vertentes. Eu acho que se ouvir, lá está o episódio do cortisol, percebe um bocadinho isso, mas realmente é importante percebermos que há pessoas que metabolizam muito bem a cafeína,
E, portanto, não sentem taquicardias, não sentem aceleradas, não sentem disrupção do sono, nada disso. E há pessoas que metabolizam a cafeína de forma muito lenta. Isso significa que pode ser uma pessoa que bebe um café a seguir ao almoço e pode ter estes problemas de conseguir, não conseguir adormecer à noite, etc. Portanto, aí nós conseguimos perceber que realmente o café pode não nos fazer bem. É muito difícil arranjarmos aqui uma standardização, digamos assim, de recomendações, porque realmente são dois comportamentos muito diferentes, mas percebemos que realmente o café ainda é muito personalizável a cada pessoa e nós temos que perceber de que forma é que ele nos está a impactar. Aquilo que nós sabemos, e isto é uma verdade para toda a gente, é que se nós bebermos café num período antes das 9 da manhã e sobretudo na primeira hora antes de acordarmos, isso sim pode fazer com que haja uma subestimulação da produção do nosso cortisol e, portanto, fazer com que nós nos sintamos mais acelerados e durante o dia nós podemos ter uma produção de cortisol excessiva, o que não nos deixa, por exemplo, produzir a mesma quantidade de melatonina que precisávamos. Nós precisamos de ativar a produção de serotonina, de outras hormonas do bem-estar, para que nós tenhamos também mais energia e nos sintamos bem. E fala-se muito aqui, a suplementação também, há pessoas que já tomaram magnésio, começaram com magnésio, há pessoas que começam logo com a melatonina e depois dizem, mas isto já não me está a fazer nada. Isto acontece muito até quando são casos assim um bocadinho mais tardios em termos de idade, ou seja, a pessoa já em idade de menopausa, por exemplo, isso acontece. O que é que nós temos que ter atenção aqui? Que o nosso corpo sozinho, se calhar, só com uma suplementação, ou melhor, a suplementação sozinha não vai fazer milagres, né? Então nós temos que ajudar com várias coisas. Nós até podemos fazer suplementação de magnésio ou de 5-HTP, mas se calhar se começarmos a fazer yoga e se tentarmos ter esta questão de ler, por exemplo, antes de ir para a cama, ou não ter a estimulação à luz azul, aos ecrãs, nós conseguimos ir mudando algumas coisas que fazem com que suplementações mais leves comecem a ter um efeito mais notado no nosso corpo. O que eu acho que acontece muitas vezes, lá está, é que nós queremos uma solução muito rápida. Uma pessoa que não dorme quer dormir ou 2 para amanhã, não é? E às vezes é uma luta que eu vejo muito que as pessoas me dizem, que é: eu não queria começar a tomar uma medicação para dormir porque eu não quero essa dependência, mas quando eu tomo melatonina ou quando tomo magnésio isto já não funciona só por si. Claro, não é? Porque se eu tiver uma disrupção no meu sono, provavelmente eu também já tenho uma disbiose que eu tenho que tratar, e a disbiose leva muito tempo a ser tratada. Se calhar em média, aquilo que nós sabemos que os estudos nos dizem até à data é que em média são precisos 6 meses, pode demorar 1 ano a curar esta disbiose, e portanto eu não vou conseguir corrigir de uma forma muito rápida. Então se calhar eu até posso falar com o meu médico para ter uma medicação que se ajuste a uma atuação mais rápida, comprometendo-me a tentar tratar o meu intestino, eventualmente até a começar uma suplementação de magnésio ou de vitaminas do complexo B para me ajudar a tirar este cansaço excessivo, a fazer mudanças de comportamentos de estilo de vida, a fazer exercício, não é? E se eu tiver este compromisso, se calhar eu consigo ter uma medicação para uma ajuda muito rápida e depois devagarinho ir tirando a medicação para voltar a conseguir ter um padrão de sono normal, porque dormir bem é uma coisa que é muito natural no nosso corpo. Não é suposto nós termos alterações de padrões de sono. Se o temos, alguma coisa não está bem no nosso corpo, então nós precisamos de agir em concordância com isso. Não é? Muitas vezes também me perguntam essa questão: Mafalda, quanto tempo então é que eu vou precisar, e será que vai ser realmente possível reverter este quadro? Isto acontece muito em pessoas que já têm alguma idade mais avançada, às vezes pacientes que nós temos com 70 e muitos que nos perguntam isso. Bem, a verdade é que sim, nós podemos sempre restabelecer essa rotina. Aquilo que eu vejo é, normalmente estas pessoas já têm rotinas tão alteradas, por exemplo, se calhar veem televisão até muito tarde porque é uma companhia, ou até dormem uma pequena sesta à tarde, e isso depois não ajuda quando estamos a falar de conseguir ter realmente sono durante a noite. Portanto, nós temos aqui alterações que nós precisamos realmente de tratar a fundo para conseguirmos ter resultados. E se calhar também não vai ser de um momento para o outro, vai depender muito de pessoa para pessoa. Depois também é importante percebermos como é que é a alimentação daquela pessoa. Consigo que aquela pessoa tenha uma alimentação cada vez mais leve ao longo do dia para fazer esta simulação daquilo que seria um ciclo circadiano ideal, e para que no fundo a minha flora consiga perceber que se eu estou a colocar cada vez menos quantidade de comida ao longo do dia é porque estamos a preparar-nos para ir dormir, fazer refeições mais leves para que a última já seja uma refeição fácil de digerir e eu tenha um sono reparador. Ou é uma pessoa que está habituada a ter um jantar sempre mais pesado porque é a única refeição em família e se calhar até faz refeições mais corridas ou mais leves de manhã e à noite é que janta, não é? Isto às vezes são coisas que nós nem nos lembramos, nem pensamos que podem afetar, mas afetam muito.
Há muitas pessoas que petiscam muito à noite. Até jantam só uma sopa e pouco mais e depois vão petiscar. Isso é muito errado, não é? Além de nos estimular, porque muitas vezes comem coisas ou muito salgadas ou muito doces, às vezes até as duas coisas, não é? Nós vamos estar a estimular muito o nosso corpo, a acordar muito o nosso corpo, não só na parte digestiva, não é? Que de repente já estamos ali a ativar tudo outra vez, em vez de irmos descansar. Então, um outro comportamento que é importante perceber é: petisca, vamos parar de petiscar. Janta tarde, vamos tentar jantar um bocadinho mais cedo. Janta muito, vamos tentar comer um bocadinho menos. Não faz exercício, vamos tentar fazer. Tem problemas de sono e faz exercício muito tarde no dia? Se calhar temos que tentar passar este exercício para a hora de almoço ou para de manhã. Às vezes é o suficiente, porque o exercício também estimula a produção de adrenalina, de cortisol, de uma forma boa, não é? Mas se eu tenho problemas de sono, se calhar essa estimulação pode ser o suficiente para que eu já não consiga ter um sono reparador. Então pode ser importante eu fazer um exercício um bocadinho mais cedo para que o meu corpo tenha tempo para depois relaxar. Se eu tenho muito stress, eu estou sempre atento ao e-mail, ao telemóvel, etc., aos estímulos, se calhar eu tenho que me começar a habituar a desligar os dados, a guardar o telefone, etc., até arranjar um despertador normal para dormir sem o telemóvel. E isto são coisas que nós vamos trabalhando constantemente. Eu falo muito da importância da psicoterapia também. Eu acho que é muito importante nós resolvermos algumas questões de ansiedade. Há pessoas que não dormem desde que aconteceu algum episódio muito marcante ou muito traumático na sua vida, não é? E esse episódio não só alterou completamente a sua flora intestinal, embora a pessoa se calhar nem se apercebe disso, mas alterou. O síndrome de cólon irritável normalmente aparece começa a manifestar-se quando nós temos episódios muito marcantes na vida daquela pessoa. Podem ser muitas causas, não é? Pode ser já uma predisposição genética, pode ser por uma cirurgia, pode ser por uma medicação específica, mas na maior parte dos casos ele desenvolve-se no seu quadro completo quando há situações de stress ou de ansiedade muito marcantes, mais padrões emocionais do que propriamente padrões alimentares. Sendo que lá está, viagens ou mudanças completamente quase mudanças radicais de comportamento alimentar também possam estar na origem. E portanto nós ainda estamos para conseguir compreender de que forma é que isto acontece. O que se sabe é que normalmente não é um episódio de um dia para o outro que causa estes sintomas. A pessoa pode não dormir bem num dia, mas no dia a seguir é suposto o corpo conseguir adaptar-se. Quando o corpo não tem capacidade para se adaptar, nós temos que cuidar de nós como um todo. E o intestino, apesar de nós não vermos esta associação, não é? Às vezes até temos pessoas que têm um intestino que funciona muito bem, todos os dias conseguem evacuar, só que têm sintomas como queda de cabelo, às vezes até enxaquecas, a acne, como falei, ou outros problemas de pele. Acordam sempre com esta sensação já de muito cansaço, têm muita irritabilidade. Isto são tudo sinais de alterações da produção de cortisol, de stress excessivo, que são manifestações também no nosso corpo. Não são só manifestações mentais ou psicológicas, elas também são manifestações fisiológicas e, portanto, está ao nosso alcance mudá-las, e acho que é importante realmente alertar para isso, que nós conseguimos tratar esta disbiose, que temos que ter noção de que ela não se trata de um momento para o outro, que o sono vai ter um papel muito importante e que, não falando apenas isso só para quem tem estes trabalhos por turnos, não é? Mas mesmo eu vejo muitas pessoas que não trabalham nesse regime, têm uma vida com um ciclo perfeitamente normal de trabalho, mas que têm também estas alterações e estes padrões. Então, nós precisamos de olhar sempre para o nosso estilo de vida e ir mudando estes comportamentos, sabendo que normalmente isto é um tratamento de longo prazo, longa duração, ou seja, pelo menos 6 meses para conseguirmos pôr tudo a funcionar, e depois, por vezes, em pessoas que têm mais dificuldade, durante um ano. O que é que são dificuldades? São pessoas que não conseguem regular assim tão bem a parte da alimentação, ou não conseguem regular assim tão bem a parte do stress, ou que começam por mudar só algumas coisas e vão deixando as outras, e depois as outras começam a realmente fazer com que não se consiga avançar. Nós temos que mudar vários pilares da nossa saúde para realmente conseguirmos ter resultados a sério e pormos tudo a funcionar. E depois um problema mais importante, só para fechar o episódio, que é a questão de nós temos que olhar para isto como rotinas para a vida, não é? Não é só um tratamento de 6 meses ou não é só um tratamento de um ano, porque se de repente ao fim de 6 meses eu sinto, ok, agora já durmo bem, vou começando devagarinho a voltar a alguns dos hábitos antigos porque já tenho mais energia, depois de repente já começo a fazer algumas coisas. No fundo, nós aí estamos a criar outra vez, ou a abrir um bocadinho um precedente de uma coisa que ainda está muito levemente tratada, e começamos a abrir o precedente para que os problemas voltem a aparecer. Então eu acho que é muito importante nós termos essa consciência, irmos assim devagarinho, percebendo que isto são mudanças de comportamento, de estilo de vida que são para ficar, e devemos tentar olhar para elas sempre como algo que nos faça sentido e que nós conseguimos manter.
Claro que se calhar há algumas que depois, ao longo da vida, se as nossas rotinas vão mudando, sei lá, as rotinas de treino, etc., vão-se adaptando. Mas nós temos que ter presente isso, que vamos ter que ter aqui algumas mudanças que vão ser para ficar. Ok? Espero que tenha ajudado, que tenha percebido realmente o quão impactante o nosso intestino possa ser. Como disse no início do episódio, vamos deixar aqui no link, na descrição do episódio, os links para conseguir aceder, para ter mais informações também sobre os nossos programas, mentorias, programa de tratamento intestinal. E vemos no próximo episódio com uma conversa com um convidado que tenho a certeza que vai gostar muito.